Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita de Fátima. Para quem está vindo a primeira vez, nós agora começamos com a palestra. A palestra dura em torno de meia hora, 40 minutos. Depois nós temos um café, que é servido aqui nos fundos, né? O café é feito por vocês mesmos, né? Muitos trazem bolo, bolacha, enfim, né? É um café feito por as pessoas que frequentam o centro. E depois desse café, então começam os atendimentos, né? Nós temos a fluidoterapia, nós temos a sala de emergência, nós temos a sala de mesa mediúnica. Então sejam todos bem-vindos e para nós é um prazer imenso vocês estarem aqui e a gente poder ajudar as pessoas que aqui nos procuram. Ok? Vou chamar a palestrante de hoje, é a Denise Oliveira Santos. Por favor, Denise. Com o tema prece, né, Denise? Boa noite a todos e a todas. Vocês estão me enxergando aí atrás? Eu esqueci o de salto. Esqueci o salto em casa. Porque aí eu fico um pouquinho mais alto, ó. Da próxima vez, Heloísa, eu providencio um banquinho aqui para mim. Então, gente, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Nós vamos hoje fazer algumas reflexões em torno da prece. Todo mundo aqui sabe fazer prece? É para responder. Todos sabem fazer prece? Já aconteceu de vocês reclamarem que a prece não foi ouvida? Que não foi atendida? Fala, meu Deus, olha, quanto mais eu rezo, mais a coisa complica. Já aconteceu? Nós compreendemos como fazer uma prece, o que pedir numa prece. Vocês já tiveram a curiosidade de saber como que as nossas preces chegam até Deus? A doutrina espírita, ela veio trazer, desmistificar um pouco a questão da prece, mas não no sentido de diminuí-la, mas para fazer compreender, para fazer com que nós compreendamos de que forma os nossos pedidos, as nossas invocações chegam até Deus. Então é esse papo que a gente vai bater aqui hoje, tá? E se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fiquem extremamente à vontade, tá? Então vamos iniciar com aquela pergunta: o que é uma prece? O que é prece? O que é fazer prece? A prece é um ato de adoração a Deus. Mas nem sempre nós não nos dirigimos a Deus, né? Muitas vezes a gente dirige ao nosso anjo da guarda, ao nosso santo protetor. A gente pede socorro a Nossa Senhora Aparecida, a São Judas Tadeu, quem mais, gente? Que a gente tem costume de encaminhar nossos pedidos. A Mãe Maria. Nós temos também aqui bem próximo de nós, a Santa Paulina, né, que tem muita gente que tem muita confiança na Santa Paulina. Então, o nosso ato de adoração, ele pode se dividir em três, tá? Que é quando a gente louva a Deus, quando a gente pede a Deus, que é mais comum nas nossas orações a gente pedir, né? Nós somos eternos pedintes. E agradecimentos. Então, muitas vezes nós nos recolhemos para agradecer uma graça recebida, uma intuição, por estar bem, por ter comprado um carro, por ter adquirido um imóvel, né? Por ter conseguido materializar esta casa. Então,
nós sempre nos dirigimos dessa forma. Ou é para pedir, ou é para agradecer, ou é para louvar a Deus. Mas por que nós temos esse instinto de elevar as nossas vibrações, os nossos pensamentos a Deus? Por quê? É um ato instintivo para quem tem fé. Né? Para quem tem fé é um ato instintivo. O orar a Deus, ele tem uma importância porque ele nos aproxima. A oração, o ato de orar, nos aproxima a Deus. Mas assim, como é que essa coisa acontece? Quando a gente ora, por exemplo, a Santa Paulina, a Nossa Senhora, como é que... Será que eu tenho que pedir direto a Deus? Será que eu tenho que pedir direto a Jesus? Então, nós podemos orar a quem nós devotamos essa confiança. Essa confiança. Toda a nossa oração, todo o nosso pedido, quando é feito com sinceridade, que depois a gente vai ver como é que Jesus nos ensinou, como que a gente deveria orar, quando isso acontece com sinceridade, essa nossa vibração, ela chega a quem primeiro? Aos espíritos protetores responsáveis por fazer cumprir a vontade de Deus. Deus, ele não estaria disponível a todos nós se ele não tivesse muitas ocupações. Né? Então, pelo fato dele ter muitas ocupações, estar criando constantemente, ele permite que os seus emissários, que os seus prepostos façam por ele o que deve ser feito por nós. Então, vamos lá. Como a nossa prece chega? Né? Como é que ela chega? Como é que ela acontece? Vamos imaginar que nós todos estamos mergulhados. Vamos imaginar que somos peixinhos, né? Então os peixes estão mergulhados no mar, né? Ali é o habitat, é o mundo deles, é o universo deles. O nosso universo, né? O nosso habitat, nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Então, como nós estamos todos encarnados e desencarnados, né? Nós fazemos parte, nós estamos dentro deste fluido. O nosso pensamento, quando a gente pensa, tudo que a gente pensa, e quando a gente joga uma força propulsora, quando a gente joga uma vontade, um sentimento muito sincero, esse nosso pensamento é uma energia. Essa energia, ela é encaminhada, o caminho que ela percorre é exatamente, a estrada dela é o fluido. Esse fluido chega aos espíritos protetores. Só para a gente tentar exemplificar, é como o ar. Vocês estão ouvindo a minha voz por causa do ar. O ar é que faz com que a minha voz chegue até vocês. O pensamento, o que nós pensamos, chega a um determinado local quando quando ele faz esse percurso através do fluido cósmico universal. Então, a partir daí, a gente já começa a compreender como que as nossas orações chegam ao plano superior da vida. A partir desse entendimento, nós podemos nos perguntar como fazer uma prece? Como fazer? Nós aprendemos, principalmente enquanto católicos,
que a nossa prece é uma prece decorada. A gente aprendeu a fazer o Pai Nosso. Nós aprendemos a fazer a Ave Maria. Nós aprendemos a fazer o Santo Anjo, né? Desde pequenininho a gente já ouve ali dos nossos pais o Santo Anjo. E tem outras orações. Então nós aprendemos. Comumente, nós falamos assim, eu vou fazer uma prece. Aí eu inicio essa minha prece. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. E aí vai. E muitas vezes nós não estamos nem sentindo e nem pensando nas nossas palavras. Então, para que a nossa prece chegue até o plano superior da vida, é necessário que as palavras tenham sentido. E que essas palavras que têm sentido, elas também sejam carregadas de emoções, de sentimentos. É necessário fazer a oração em voz alta? Não, não é necessário. Nós aprendemos. Eu vou contar para vocês quando eu participei pela primeira vez de uma reunião, uma casa espírita, em que eu estava ali dialogando com um espírito, o benfeitor espiritual daquela tarefa, e eu nunca tinha entrado numa casa espírita. E aconteceu de eu chegar na casa espírita exatamente numa reunião mediúnica. Olha que situação que eu entrei pelas portas do fundo, não da frente. E naquele momento, eu estava num processo de dor e de sofrimento muito grande. E eu, através do meu pensamento, eu estava envergonhada de falar ali o que estava acontecendo comigo. Mas eu estava em pensamento. E eu fiquei extremamente surpresa quando aquele espírito se dirigiu a mim, dizendo exatamente o que eu estava pensando. Naquele primeiro momento que eu não tinha noção do que era o espiritismo, eu me assustei, porque eu achei uma invasão do meu pensamento. Nossa, invade o pensamento da gente. Ele sabe o que a gente está pensando. Pensamento, gente, é energia, tá? Então, não só os benfeitores espirituais, como os espíritos também, que comumente a gente chama espíritos terra-terra, espíritos como nós mesmos, né? Que não tem iluminação espiritual, eles também sabem o que a gente está pensando. Porque o nosso pensamento é energia, tá? E aí, ela me fez uma observação no sentido de que eu buscasse a Deus para que eu pudesse amenizar aquela minha dor. E quando ela disse isso, eu automaticamente me reportei à igreja que eu frequentava. E eu pensei, nossa, tem quanto tempo que eu não vou à missa? Tem quanto tempo que eu não faço a confissão? E naquele momento em que eu estava pensando, aquele espírito novamente me disse: filha, eu não estou falando do templo de 4 paredes. Eu estou falando do templo da sua alma. Foi a primeira lição que eu recebi no Espiritismo. Que buscar a Deus, nós temos que buscar no templo da nossa alma. Foi por isso que Jesus disse que é uma fala, deixa eu buscar a fala de Jesus aqui. Ele disse assim: quando orardes, entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Então, muitas vezes, como nós estamos no plano material, a gente sempre se reporta às coisas materiais. Então, quando Jesus fala, né, vá até seu quarto, a gente fica imaginando um quarto de 4 paredes, o nosso quarto, né? Não, Jesus estava dizendo isso, que é o templo da nossa alma, é na nossa intimidade, é em secreto. É aquilo que nós estamos naquele momento sentindo, é sentimento. Ele está falando de sentimento.
E o local é nosso pensamento. Então, quando fazemos uma oração, não é necessário a gente fazer em voz alta. E onde fazer essa oração? Será que a gente pode fazer enquanto a gente está dirigindo, que a gente está no trânsito? Sim. O tempo, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, a gente pode fazer as nossas orações. Basta que nós, naquele momento, com toda a vontade da nossa alma e do nosso sentimento, a gente se dirige a quem nós confiamos, né? Nós depositamos fé, de pedir, de agradecer ou de louvar. Então não é necessário. Comumente, em algumas casas espíritas, quando vai fazer a prece, principalmente quando é a prece do Pai Nosso, que todo mundo sabe, todo mundo fala em voz alta. Não é necessário. André Luiz, no livro Conduta Espírita, ele aconselha que enquanto o orador, o palestrante, aqui está ali fazendo a condução do trabalho, faça orações que nós conhecemos, a vibração maior é quando nós ouvimos com os ouvidos da alma. Porque nós estamos ouvindo e ali a gente está tendo sentimento, vários sentimentos com relação a cada palavra ouvida. Porque muitas vezes, quando nós pronunciamos em voz alta, nós desligamos o nosso automático. Nós ligamos o nosso automático, né? Que vai naquela coisa do que a gente, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, né? E aí não é aquela... Quando é sentido, ótimo, né? Quando a pessoa consegue fazer isso. Eu passei por muito tempo no exercício de conseguir, olha só, o que são encarnações e encarnações sucessivas, com esse hábito de fazer prece em voz alta, que eu tive dificuldade de fazer as minhas orações em pensamento. Depois vocês testam, tá? Não abrir a boca, só conduzir o pensamento. Gente, é fantástico, porque nós vamos conduzindo o pensamento, nós vamos dando emoção a esse pensamento. Então é a partir disso que essas vibrações chegam até os benfeitores espirituais, os responsáveis pela nossa condução nesse plano material. Todos nós viemos de uma colônia espiritual. Todos nós viemos de uma situação em que estivemos ali, instrutores, monitores, que estão velando pela nossa condição hoje no plano material. Então, quando nós pedimos a Deus, quando nós pedimos a Jesus, essas nossas vibrações chegam até os nossos benfeitores espirituais responsáveis pela nossa condução hoje aqui nessa encarnação. Deu para entender? Então eu posso pedir para São José? Pode. Eu posso pedir a Mãe Maria? Claro. Porque o nome não tem importância nenhuma. O mais importante é a vibração dos meus sentimentos naquele momento, do que eu estou pensando, do que eu estou pedindo. E o que a gente deve pedir nas nossas orações? O que a gente anda pedindo nas nossas orações? Não é legal a gente fazer essa reflexão? O que eu ando pedindo? Será que eu estou pedindo para acertar na loteria? Quando nós ainda somos todos aprendizes do Evangelho. Então, muitas vezes, a gente pede coisas, situações, que ainda não temos condições de vivenciar. Segundo André Luiz, no livro
entre a terra e o céu, o ministro Clarencio, ele traz ali uma fala sobre estações receptoras. O que vem a ser isso? São localidades espirituais em que aquelas pessoas, aqueles espíritos, eles são responsáveis por analisar as nossas súplicas. Vou dar um exemplo bem prático. Por exemplo, nós estamos aqui no Centro Espírita de Fátima, que a condição espiritual desta casa, ela é muito mais ampliada do que o que estamos vendo aqui, e tem equipes espirituais responsáveis por este trabalho. Então, quando a gente chega aqui, e que no silêncio da nossa alma, nós suplicamos alguma coisa para o nosso alívio, o alívio da nossa dor, ou alguma coisa que estamos necessitando, existe no plano espiritual estações receptoras para analisar, para avaliar. Eu estou, assim, o pedido vem da Denise. Quem é a Denise? A Denise, ela veio de uma colônia espiritual do estado de Minas Gerais, e aí eles vão se localizando. A gente, pelo fato da gente estar aqui encarnado e termos mais de 6 bilhões, né? Nós somos 6 bilhões, né? 7 bilhões de espíritos encarnados, e no plano espiritual isso triplica, né? A gente acha que a coisa é meio solta, mas não é. Tá? Se hoje, no plano material, o governo, a Google tem controles, informações de todos os nossos dados, no plano espiritual a coisa é muito mais perfeita. Então, cada um de nós que aqui estamos, nós viemos de um local. Neste local tem a nossa ficha reencarnatória. E nessa ficha reencarnatória tem todos os dados de todas as minhas reencarnações no planeta Terra e de onde eu vim. Então, assim, não é uma coisa miraculosa, não. É uma coisa extremamente organizada e planejada. Então, as nossas súplicas, os nossos pedidos, eles são avaliados por uma equipe espiritual. E essa equipe espiritual é que vai ver se aquele pedido que estamos naquele momento solicitando, ele vai ser benéfico para nós naquele momento ou para nós nessa encarnação. Então, tem muita coisa que, de fato, nós estamos pedindo que no momento não é aconselhado. E aí depois nós vamos dar uma dica do que a gente deve pedir para a gente ser sempre atendido, sempre. Por isso que Jesus diz, pedi e obtereis. Tá? Mas não é pedir um carro, porque muitas vezes ele pode te dar um carro e aí você abusar da velocidade e desencarnar logo ali na frente. É um jovenzinho que está olhando aqui para mim, porque vocês estão lá atrás e não estão vendo. Então, quando a gente direciona esses nossas... Eu estou falando de súplica, porque muitas vezes a gente pede mesmo, a maioria das vezes a gente pede, né? Mas muitas vezes também a gente agradece, né? E esse agradecimento, esse sentimento de gratidão, ele tem uma força tão poderosa que a gente ainda não consegue medir ela. Eu participava de uma casa espírita lá em Belo Horizonte, no grupo Vitor, e que tem lá tarefas, como tem aqui nesta casa, que é a tarefa de passes, né? E como é uma casa grande, e tem várias equipes, e geralmente a gente fazia avaliações da tarefa por bimestre ou por trimestre, e ali sempre vinha uma orientação espiritual, dizendo de como aquela tarefa estava acontecendo. E aí veio, gente, uma orientação espiritual extremamente esclarecedora.
essa mensagem de 2013. A irmã Áurea, que era, na época, né, pode ser que seja até hoje, o espírito responsável no plano espiritual pelaquela tarefa de passe. E aí ela inicia a fala dela, dizendo que, quando eu falo ela inicia a fala dela, vocês entendem, né? Porque muitas vezes falam assim, mas como o espírito está falando? Pela psicografia ou pela psicofonia, tá? E aí, essa mensagem veio pela psicografia. Ela dizendo que recentemente, né, ela tinha chegado à casa espírita, descreve como é essa casa espírita no plano espiritual, e que quando ela chegou para coordenar a tarefa de passe, ela percebeu que já estava iniciando as pessoas entrando para a palestra pública e que chegaram duas pessoas, era um homem e uma mulher, e chamou a atenção dela porque ela foi para o atendimento, para a pessoa responsável por receber as pessoas na casa espírita, e aquele homem chegou e disse que precisava urgentemente de passe. E a moça deu uma fichinha de passe para ele. Logo em seguida, veio também uma senhora que estava muito nervosa e que pediu também o atendimento do passe. Geralmente, quando a pessoa passa pelo atendimento fraterno da casa, eu não sei porque eu não sei como é que é a dinâmica daqui, mas eu acredito que seja dessa forma. Uma pessoa que vem para o tratamento, vem para o atendimento fraterno, e a partir do atendimento fraterno é dito para aquela pessoa de que forma vai acontecer o tratamento espiritual na casa. Quantos passes serão que a pessoa vai tomar, né, a fluidoterapia da água, e se tem visita ao lar, se tem implantação do evangelho do lar. Então, assim, feitas as orientações. E vez ou outra chega alguém também de improviso, que chega pedindo passe naquela casa. Quando acontece que a pessoa está em tratamento, a equipe espiritual já está cuidando especificamente daquela pessoa. Então, quando chega abruptamente na casa, gente, a gente não faz ideia do trabalho que a gente dá para o plano espiritual. A irmã Áurea disse que ela preocupou com as vibrações daquele casal. Eles não eram marido e mulher, eram um homem e uma mulher. E ela aproximou e foi ver o que estava acontecendo. E aí ela percebeu que estavam os dois irados porque tinha discutido com os filhos. Todas duas eram as filhas, duas filhas. E que eles tinham perdido tanto o equilíbrio emocional que ele foi pedir socorro à casa espírita no sentido de reequilibrar. E aí a gente acha que é tão simples assim, né? Uma coisa simplista, de ir tomar um passe. Não é assim, tão simples assim. E aí ela preocupou, e naquele momento que ela preocupou, ela fez uma prece. Ela pediu a Jesus que auxiliasse ela, que era coordenadora do passe daquela casa, e a sua equipe, porque ela gostaria muito de atender aquelas duas pessoas que tinham chegado. E aí, naquele momento, entra, isso no plano espiritual, o irmão Vitor, que era o responsável geral daquela casa, o responsável espiritual pelaquela casa. E aí ele diz: ouvi a sua súplica e estou aqui para auxiliar no que for preciso. E aí reúne e orientar espiritualmente que aquela pessoa fosse numa cabine e aquela pessoa fosse na outra cabine. A gente acha coincidência, mas não tem nada de coincidência. E aí ela diz que eles puderam, naquele momento, atender com êxito àquele casal, porque, olha só que legal, porque a algumas quadras ali da casa espírita tinha exatamente um pai agradecendo, estava em oração, agradecendo a Deus por ter recebido uma informação de um filho que estava fora do país.
E a outra, se eu não me engano, era de uma filha. Então as duas pessoas estavam ali, naquele momento, em vibrações. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver onde que está. Aqui. Esta mãe dedicou uma prece tão sentida de agradecimento a Deus que nós, na tripulação no plano espiritual, não percebemos, mas o nosso querido mentor teve condições, é esse aqui que eu quero falar para vocês, teve condições de canalizar a prece dessa mãe para a transfusão energética dos passes daquelas duas pessoas que estavam na cabine. Quando nós realizamos o Evangelho no Lar, que é a recomendação de toda a casa espírita, todas as pessoas que frequentam a casa, falar nisso, eu tenho um folheto, se vocês quiserem, tá? Depois vocês me passam o endereço, o nome daqui, porque vocês podem distribuir isso aqui para eles. Quando a gente implanta o Evangelho no Lar, nós estamos convidando Jesus para ir dentro da nossa casa. Nós estamos convidando os protetores espirituais para estarem conosco. O que acontece quando nós entramos em oração, quando nós instalamos o Evangelho no Lar? O que acontece? Nós nos aproximamos desses benfeitores espirituais. E são esses benfeitores espirituais que vão estar apostos para ver as nossas necessidades. São eles que vão nos orientar. São eles que vão nos intuir. E são eles, principalmente, que vão nos desviar das tentações. Então, estar em pensamento elevado, e aí a gente fala assim, o que é um pensamento elevado? Quando a gente canta uma música que tem um valor vibracional elevado, nessas musiquinhas da moda não, tá, gente? São outras músicas. Nós estamos naquele momento em vibração com o plano superior da vida. Certa vez nós estávamos indo para Goiás, para a cidade da Fraternidade, lá em Alto Paraíso. E nós éramos 4 pessoas. E como a gente gosta muito de cantar e a gente tem uma coletânea de músicas bem legais, né, nós estávamos ali viajando e cantando, né? E uma virava e agradecia a Deus. É uma coisa que a gente cria hábito, tá, gente? A gente cria hábito de agradecer a Deus, de olhar para aquela... quando eu estou indo para Itapema, eu olho assim e falo, gente, que natureza linda, obrigado, obrigado, Senhor. E foi exatamente nessa coisa que nós estávamos cantando, que nós estávamos ali em sentimento de gratidão, que aconteceu algo que depois nós ficamos sabendo. Olha que coisa fantástica. Tinha acontecido um acidente num dia anterior e que a pessoa veio a óbito. E a pessoa estava ainda... O bombeiro veio, socorreu, levou o corpo, né? Mas o espírito estava ali. Ele estava ali porque o seu sentimento de dor, de pânico, de desespero, fez com que ele se permanecesse naquele local. E ele estando lá naquele local, a espiritualidade superior, os benfeitores espirituais, não conseguiam tocá-lo. Porque são vibrações, dimensões diferentes. E eles disseram que foi através das nossas vibrações que aquele espírito foi tocado. Eles conseguiram canalizar as nossas vibrações para aquele espírito. Na hora que aquele espírito foi tocado, é como se a gente tivesse com muito cansado, com muita sujeira no corpo, e que a gente toma uma ducha deliciosa. É assim, gente, a prece em nós, tá? E aí aquele... Nossa, desculpa, já passou da hora. 10 minutos, vou encerrar. Aquele espírito, ele foi tocado, e quando ele foi tocado, ele conseguiu perceber os mentores espirituais, a chegada daqueles espíritos para socorrê-lo. E aí a gente pergunta assim, a gente deve fazer prece para quem morreu?
e quem está em dor e sofrimento, gente, deveria ser um dever nosso enquanto cristãos. Porque são as nossas vibrações, são esses nossos sentimentos que tocam esses espíritos. E se esses espíritos morreram de uma situação muito, que não foi muito legal, é o momento que eles têm para arrepender. E nesse momento em que eles arrependem da falta praticada, é o momento em que a espiritualidade pode tocá-los, socorrê-los. Então, assim, deveria ser dever nosso de fazermos orações para as pessoas que desencarnaram em situações dolorosas. Para encerrar, que eu tinha um monte de coisa ainda para contar para vocês, o que a gente deve pedir? Né? O que a gente deve pedir para que as nossas orações sejam atendidas? Vou dar uma dica. Tá? Isso, gente, está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Aqui, ó, aqui. Primeiro, pedir a Deus paciência. Pedir a Deus coragem. Pedir a Deus que nós possamos nos reformarmos moralmente, tornarmos pessoas melhores. Pedir a Deus resignação. Quando a gente pede isso, que a gente pede a Deus para que a gente possa compreender os desígnios, a vontade dEle, nesse exato momento, esse nosso pedido é tão verdadeiro, ele é tão sincero, que ele é tocado pelos nossos benfeitores espirituais que estão apenas aguardando a nossa súplica, o nosso pedido. E naquele momento a gente é atendido. No livro Nosso Lar, o esposo da dona Áurea, da dona Laura, ele já estava se preparando para reencarnar. Na verdade, ele já estava reencarnado. E teve uma reunião no plano espiritual em que a dona Laura, a família, as filhas que estavam no plano espiritual, estavam todas preocupadas com a situação dele já de reencarnado. Ele estava ainda bebê reencarnado. Então teve uma reunião no plano espiritual, o Evangelho no Lar, no plano espiritual, em que ele foi levado para a colônia espiritual Nosso Lar. Teve todo um ambiente de preparação para recebê-lo, porque ele aqui estava quanto bebê e ele lá estava como espírito adulto. E naquele momento de conversas, de troca de informações, uma das filhas perguntou assim: ô pai, o que você gostaria que a gente pedisse a Deus por você? Gente, é fantástico. Olha só. Ele diz assim: filhas, roguem ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Então, muitas vezes a gente pede, né, facilidades. Então, que possamos ter essa consciência que o que devemos pedir a Deus, coragem, força, esperança, fé, e que todo o resto já vem pelo acréscimo da misericórdia divina e principalmente pela companhia dos benfeitores espirituais em que nós nos vinculamos. Obrigada, que assim seja. Agradecemos a presença da nossa palestrante. E quanto é bom a gente escutar uma palestra, né? E sentir preenchido com as palavras tão doces e tão lindas. Como você disse, muitas vezes não é fácil. Hoje na casa nós temos gente de Birama, 2 automóveis que vieram de Birama para assistir uma palestra. Tem de Blumenau, sempre vem muita gente de Blumenau, Palhoça, Balneário Camboriú, Itajaí, São João Batista, Nova Trento, já bate a carteirinha. Mas aí chega de longe e assiste uma palestra dessa que preenche o nosso coração. Muitas vezes a gente busca Jesus
e nem se lembra que Ele sempre está do lado da gente. E a gente que não sabe escutá-lo, não sabe ouvi-lo. E a gente tem que se dirigir 2 horas de trânsito, 3 horas, para que o ambiente proporcione, com as palavras da médium, palestrante, é que a gente começa a reavaliar aquele período que a gente pega a estrada e começa o processo ali, da hora que sai de casa até chegar no centro. A espiritualidade começa a trabalhar lá. Todos que há muito tempo frequentam o centro, ou quem está começando agora, sabe a dificuldade de chegar até aqui. O carro não funciona, a bateria estoura, o farol queima, a correia do carro arrebenta, o chuveiro queima, o transformador estoura. São tudo situações relatadas por algum paciente ou até mesmo médium da casa. Quanto mais dificuldades aí que a gente tem que atravessar um monte, que a paz está do outro lado. Por que a coisa não quer que eu vou lá? O que é que tem lá? Isso tem que despertar, né? E o que nos ajuda a despertar é uma palestra como essa. A gente conseguir captar 20% da palestra dela, onde ela fala que a oração não é gritando, não é esperneando, muitas vezes com a mente. Com a mente a gente faz e também tranca o inimigo com a mente, não desejando mal para o outro, que eu sempre ensino, sempre falo e bato em cima. Tudo aquilo que tu deseja para o outro é tu tomando um veneno no teu espírito. A gente tem que começar a trocar o pensamento da gente, desejar o máximo para aquele. Ah, mas eu não gosto dele, Júnior. Não tem problema. Você tem que se tratar. Ele não gostar de você é uma coisa, agora você não pode ter algo negativo contra qualquer um. E é para isso que a gente vem aqui, para que as coisas comecem a evoluir, comecem a caminhar. Nos dias de hoje, com muita informação, maravilha, uma informação maravilhosa, internet vem para nos ajudar tanto, mas ao mesmo tempo nos afasta da família. O Evangelho no lar, a leitura é de suma importância. Ah, mas o meu marido não gosta. Beleza, mas você tem que começar por você. É o hábito. Ele vai indo, vai indo, vai indo. Não quero me estender muito, que está na hora do café. O Guedes já está fazendo assim. Fecha os olhos. Botamos a mão sobre os joelhos. Com muita tranquilidade. Vamos usar uma técnica de levitação. Tente ouvir a sua respiração. No fundo, só essa música. Tente ouvir a sua respiração. Com os olhos fechados. Enquanto eu vou rezando, vocês vão se concentrando dentro de si, canalizando o poder da mente através dessa energia interior. Se imaginamos numa estação de trem, onde na nossa frente temos um vagão
um vagão de passageiros com a porta aberta. Lentamente vamos entrando neste vagão e ali vamos encontrando nossos entes queridos. Alguns que já partiram, outros ainda encarnados. Vamos mentalmente abraçando-os, matando a saudade. E neste vagão vamos colocando nossos entes queridos que precisam da nossa ajuda. Enfermos, vovô, vovó, papai. Aquele nosso amigo que está no hospital. E você já imagina ele com saúde. Através da sua mente e a sua energia, você vai captar a energia da casa e vai auxiliá-lo. O dom do Espírito Santo, através do Pentecostes, ele vai auxiliá-lo onde quer que ele esteja. Sinta o batimento do seu coração. Sendo auxiliado pela sua respiração. Soamos um apito, informando que as portas do trem vão se fechando lentamente. E é dado início a mais uma jornada. Devido ao grau de concentração, alguns sentem até o embalo do trem, acomodados. E em certa altura, já distante da estação, o trem faz uma curva acentuada à direita, de onde estamos sentados na janela. Avistamos a locomotiva lá na frente, onde vai saindo uma fumaça bem branquinha da Maria Fumaça. E essa fumaça é só energia positiva. Ela vai subindo e se misturando com as nuvens. Mentalmente, você vai pegar uma nuvenzinha dessa e leve lá na sua casa, no seu ambiente. Imagine ela circulando dentro dos cômodos. Iniciaremos pela sala de visita. Lentamente, ela circulando e vai limpando todo o ambiente. Vamos caminhando para a cozinha, passando todos os móveis, circulando na lavanderia, na parte de escritório, quem acompanha a casa. E ela vai voltando novamente. Retornamos com a nuvem lá no quarto das crianças. Imaginamos circulando. Banheiros, corredor, outro quarto. E por último, o seu quarto. O seu leito. Circulem essa nuvem no seu quarto. Imaginem ela fazendo toda a limpeza. Que é só energia positiva. Que a luz do Espírito Santo possa estar plenando, limpando os ambientes. E se nesse momento você lembra de algum ente querido, amigo, parente, mas não lembra como é que é por dentro da casa dele, lembre-se dele. Imagine a casa dele por dentro. Você vai poder estar ajudando, sendo um instrumento do Espírito Santo. Está auxiliando, está curando.
encaminhando todos aqueles que procuram ajuda. Ouvimos um apito, informando que estamos chegando na próxima estação. Estação esta onde nós vamos desembarcar. É momento de nos despedir dos nossos entes queridos, amigos e parentes. Soado o segundo apito, onde a locomotiva começa a manobra lentamente encostando na plataforma. Terceiro e último apito, informando que as portas estão se abrindo e é momento de descer. Se despedimos e vamos saindo mentalmente do vagão. Lentamente vamos voltando para casa, vamos abrindo os olhos. Vamos se sentindo bem mais leves e com a missão cumprida. Todos bem? Chamo todos vocês para tomar um café, produzido como nossos amigos falaram por vocês mesmos, simples, mas feito com muito carinho. Fique à vontade. Dentro de 15 minutos já iniciaremos os nossos trabalhos, ok? A casa é de vocês.